Oi, gente! As lives dessa semana são com alunos do treinamento online de passo a passo de análise ergonômica do trabalho, para vocês conhecerem a história deles, para vocês ouvirem de próprios alunos, né, o que eles acham do treinamento. E hoje a convidada especial é a Letícia, aluna do MDD. Letícia, se apresenta pra gente onde tu é, tua formação de base. Meu nome é Letícia Uma. Eu moro em Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bem pequenininha, a mais de 500 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital, né? Eu sou educadora física, né? Cursei Educação Física bacharelado em Santo Ângelo. A partir dali eu fiz uma pós-graduação em Personal Training e depois que eu ingressei, então, na pós em Ergonomia. Legal, Lê. E como foi que você se encontrou na ergonomia? Como foi o processo? Porque educador físico é um pouco mais difícil. Eu sei que fisioterapeuta já tem um caso ali mais aberto. A gente já aprende isso até mesmo na graduação. Como que foi para você a sua descoberta na ergonomia educadora física? Bom, na verdade foi um pouco por acaso também, né? Tinha uma aluna minha que vinha me contando que precisava de uma ergonomista e que aqui na região ela não encontrava ninguém. E ela que me instigou a ir atrás, né? Então, ali que eu comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto, e daí eu pesquisei sobre a pós. Então, ali que eu comecei a seguir a ideia de realmente ser um ergonomista. Então, eu tento, claro, tenho academia também. Ao mesmo tempo, eu estou atuando, então, como ergonomista. Terminei a pós, agora início do ano, e já estou na segunda MDD. Que turma que você entrou? Você lembra qual que era? Barbaridade, acho que era 10, né? 10 ou 9? Eu também. Acho que era 9 até. Uhum. Acho que era 9. Isso aí. Que era o portal antigo, né? Diferente. Isso. E daí agora você lançou o novo. Uhum. E me conta, sei que que era da turma da Ângela, da 9. Isso. E a Ângela também é educadora física, né, Ângela? Se não me falha a memória. Me conta assim, você fez a pós. O que te levou, mesmo depois de uma pós, a entrar no curso, né? No MDD, por exemplo? Tá. Na pós, assim, desde que eu ingressei, assim, eu achei muito fraco a questão desde conteúdo. A prática não ensinava praticamente nada, assim, ficou muito pobre, né? E assim, o conteúdo em si dava só realmente a parte teórica, assim, não era nada assim muito, vou explicar uma ferramenta, né? Você vai naquela empresa, você tem que analisar isso, assim, sabe? Nada. Então, assim, eu, com a pós, na verdade, eu consegui o certificado. Lamento informar, mas foi assim. E a partir do método, então, que eu consegui entender realmente como é que é a prática, como é que faz todas as análises, como é que se utiliza as ferramentas, que antes eu não tinha ideia nenhuma de como isso funcionava, infelizmente. Quanto tempo foi de pós? 1 ano, 1 ano e meio? 1 ano. Na verdade, ela era 9 meses, né? Mas levou 1 ano, mais ou menos. E você saiu da pós, mesmo assim, sem saber a prática, a ferramenta, analisar. Isso, exatamente. Se eu tivesse que chegar numa empresa e ter que fazer análise de uma empresa, eu não saberia por onde começar. Eu não saberia nem que pergunta eu faria, né, para a empresa, primeiramente. E graças ao curso agora eu consigo, estou bem tranquila. Isso realmente é muito assim. E não é a primeira vez que eu escuto isso, na verdade é muito mais comum do que qualquer pessoa possa imaginar. Os alunos, eles, às vezes, as pessoas estão pensando em entrar no treinamento e alguns me falam assim, nossa, se eu não aprendi na pós, o que eu vou aprender num curso? Até tem um pé atrás, justamente o contrário. Eu conversei com algumas ergonomistas, assim, aqui mais próximas da região, e até algumas delas já te conheciam. Então, a partir dali que eu comecei a pesquisar e ir um pouco atrás, então, dos teus cursos.
Ah, isso que eu ia te perguntar. Então, alguém te indicou. Isso, isso. Provavelmente ela já deve ter feito algum dos cursos bem anteriores, assim, até que o meu, né, que eu iniciei. Porque, por coincidência, eu estou atuando na empresa que essa pessoa estava trabalhando há muito tempo atrás, e eu peguei uma análise dela. E ela era muito semelhante, assim, em certos aspectos e pontos com o que você passa para nós. Então, eu acredito que ela foi tua aluna também, da mentoria. Ai, que legal, show de bola. Lê, então assim, esse teu déficit que você tinha, que era a parte prática, saber o que fazer dentro de uma empresa, o MDD te supriu? Sim, total. Sem dúvidas, assim, eu tenho agora como me embasar, eu tenho, assim, a total segurança de saber o que eu estou fazendo na empresa. Se me perguntam ainda como eu estou iniciante né, na profissão, eu consigo, então, dizer, não, eu vou lá pesquisar e vou te dar o retorno, mas eu tenho a segurança que eu sei por onde começar a pesquisar, sei por onde que eu começo, né? Então, isso me dá uma segurança total de poder partir para atender várias empresas. Ai, que bom, fico muito feliz, de verdade. Ai, Lê. Imagina, a gente que agradece, né? A tua disposição de montar todo esse programa, porque não é fácil. Eu acredito que para conseguir passar todas essas informações, você também se capacitou muito. Então, a gente que agradece, né? Obrigada. Lê, você já fez alguma análise utilizando o meu método já ou ainda não? Na verdade, agora eu ainda estou como consultora. Daí, não, dependendo como se definir lá o andar da carruagem lá na empresa, talvez eu precise, então, fazer uma análise completa, então, né? Então, ainda eu não consegui fazer uma análise toda certinha lá, com todos os itens. Mas se te pedirem para fazer... Tranquilo. Bem de boa. Não fico nem de cabelo em pé. Que gostoso, isso é bom, muito bom. A Ângela mandou ali, né? Como é bom ver alguém começando com este embasamento. Realmente, né? Se eu olhar as minhas primeiras análises ergonômicas, eu choro. Inclusive elas estão até salvas para toda vez. E eu, sei lá, eu sou um ser humano como qualquer um, né? Então, se em algum dia, porventura, eu esteja cansada, eu esteja exausta, ou, enfim, críticas aparecem, o que eu faço? Eu olho as minhas análises e eu repito para mim, eu não quero que ninguém, nenhum profissional tenha que iniciar com um trabalho tão, assim, pobre como era quando eu comecei, por falta de ter alguém que me pegasse pela mão. Independente de ter 1000 tipos de fazer uma análise ergonômica, cada profissional tem um jeito, mas independente de ter 1000 formas, de alguém que sabe o que está fazendo me pegasse pela mão e falar, eu faço assim, faz assim que dá certo. Isso assim me deixou muito tranquila até no início. Eu até cheguei a comentar contigo, acabei entrando no meio do treinamento na mentoria já, né? Então, assim, eu estava realmente desesperada, porque se alguma empresa fosse me chamar para fazer alguma análise, eu não ia saber o que fazer. Eu ia, sei lá o que fazer, eu ia pesquisar, dar um Google, como tu diz, né? Então, eu não sei, realmente, eu não saberia qual seria o meu primeiro passo. E agora eu consigo fazer isso tranquilamente. Que maravilha, muito bom. Letícia, se eu fosse te perguntar o que você mais gostou do treinamento, você teria alguma coisa para dizer? Nossa, olha, eu gostei particularmente de tudo, mas assim, essa questão de você ser real, não falar de coisas fictícias, usar exemplos reais do que realmente acontece, porque não adianta a gente pensar de uma forma fictícia e chegar ali na realidade e ser outra, né? Então, eu acredito que isso, assim, é uma particularidade tua muito legal, porque a gente consegue ter noção da realidade, realmente, assim, não tem algo que um livro não explica isso, né? Então, é isso que nos faz ter essa capacidade, essa tranquilidade de poder aplicar, porque a gente já viu exemplos reais de que tudo isso funciona. Verdade,
bem bacana. Às vezes até eu gosto de perguntar, porque o legal é que cada aluno tem um ponto que gosta mais. E esse poucas vezes eu ouvi, então eu gostei desse ponto. Eu sou muito realista, né? Assim, sou bem com os pingos nos is. Então, assim, essa parte que demonstra real como faz, como, né, como executa, como é que é a prática, como é que é o dia a dia, isso me deixa bem tranquilo. Que bom. Tem uma pergunta aqui, né? O canal da Ergonomia perguntou se você poderia dizer qual pós você fez. Isso pode, talvez não seja falar, mas que dosa aí. Ou, que acho que é melhor, né? Ou pontuar por quais motivos você dá pós com insegurança em realizar EP. Acho que essa pergunta é importante. Sim. A minha pós foi à distância, porque eu não tenho tempo, assim, útil para poder ir presencialmente. Então, a forma que eu pude escolher foi à distância. E como era uma coisa assim, que como o E-Social estava aí, né, eu queria assim que fosse o quanto antes possível, né? Eu também concluí essa pós. Então eu acabei escolhendo uma faculdade de Brasília, que ela tem vários polos, acho que em todos os estados ela deve ter. Mas ao mesmo tempo assim, é aquela insegurança assim de passar um conteúdo, assim, não assessoravam muito bem a gente. Se a gente tinha uma pergunta, demoravam muito para responder, ou às vezes não respondiam. Então, assim, os trabalhos parecia trabalhinho de terceira série, fazer resumo de conteúdo. Então, assim, provas, então teve só a final, porque não tinha TCC. Então, era uma prova onde eu fui até Porto Alegre fazer. Tinha algumas questões e assim, muito dadas, assim, se tu leu o básico do conteúdo, tu sabia fazer. Eu vi que ali o engenheiro Maico colocou de Brasília, é isso aí. E não sei se eu posso ou não falar o nome, mas acho que é melhor não falar, né? Mas é assim, no sentido de realmente o conteúdo ser só teórico, assim, embasamento teórico, não tem nenhum embasamento prático. Os professores, assim, parece que assim, tô aí para receber um salário. Então, infelizmente, foi bem frustrante essa pós para mim. A Ângela mandou, né? Mais fácil ler um livro. Exatamente. Eu não sei se essa aula lá no portal tá gravada ou se é o que eu falo na aula inaugural ao vivo, mas eu sempre deixo claro que tudo que você consegue encontrar com uma consulta rápida no Google ou em algum livro, eu não ensino no treinamento. Eu ensino no treinamento e acho que depois pode confirmar que você não encontra no livro. Exatamente. Então, é dali que eu pensei, bom, eu preciso mais alguma coisa para me dar um suporte, porque se eu tiver que atuar com o que eu aprendi na pós, eu tava ferrada, né? Eu ia chegar na empresa, se bobear, né, a gente não ia fechar nem o contrato, porque eu ia estar muito inexperiente. E, querendo ou não, a gente já é inexperiente por estar entrando novo na área, né? Então, se tu não tiver nem um pouquinho de conteúdo, assim, da forma prática de aplicar, eu acho que é bem complicado. Verdade. A Karine mandou ali, né? Alguns cursos são apenas teóricos e em busca de diplomas. Infelizmente, é isso aí. Exatamente. Infelizmente, sim. Não adianta você ver só exemplo teórico. Porque quando você chegar lá no campo de batalha, você não vai voltar a praticar. Exato. Até é complicado porque como é que a empresa vai ter confiança no teu trabalho se nem tu mesmo acredita nele, né? Se nem tu mesmo tem a confiança de que teu trabalho que tu vai fazer é bom, né? Que tu realmente está capacitado para entregar aquilo. Exatamente. Letícia, você quer falar de alguma coisa em relação a este assunto ou em relação à sua vida profissional mesmo? Você teve, né, seu primeiro contrato, né, de trabalho de ergonomia. Quer compartilhar aí com o pessoal? Bom, eu super recomendo o curso. Então, para quem quiser aprofundar realmente os conhecimentos, aprender realmente na prática, super recomendo. A mentoria também.
dá um suporte bem legal, assim, para tu saber quanto cobrar, como, né, como tu proceder, como que contrato, como faz. Então, assim, é uma experiência muito boa que a gente ganha e que, meu, foi a diferença de hoje eu poder estar atuando com tranquilidade, né? Eu acho que seria isso, Débora. Então, hoje, né, eu tô primeiro contrato, espero conseguir mais alguns, mais futuramente, mas eu já tô com vários desafios nesse primeiro, né? Então, eu acredito que conforme for surgindo, a gente vai ir trabalhando, né? E a gente se ajuda lá, né? Seu primeiro desafio. Ah, sim! Eu vi que a Ângela colocou ali a parte online ali dos cursos, onde todo mundo se encontra, é uma luz no fim do túnel, né? Porque sempre alguém sabe um pouquinho. Então, tem alguma experiência naquela área, né? Então, assim, a chance de estar entre dois ou mais conversando, né? Sempre é uma troca muito mais legal, né? Com mais experiências. Muito bom. E lógico, né? Boa sorte aí nesse seu primeiro trabalho. Muito obrigada. E eu vou precisar. Boa sorte, né? E conte comigo, né? Para tudo que você precisar, você sabe que a gente está aí, né? Às vezes tem desafios dos alunos, os desafios também são os nossos, né? A gente ajuda para tentar resolver. Tem muitas coisas que nunca aconteceram antes, né? A ergonomia, ela é doida por isso, né? Muitas vezes a gente se depara com situações que nem mesmo o teu mentor, teu professor já passou e a gente se ajuda, né? Ela mandou tá com a galera, exatamente. Isso aí. Ajuda dos universitários. Exatamente. Letícia, muito obrigada pela tua generosidade de estar comigo. E conte comigo sempre. Imagina. Que precisar. Eu que agradeço todo o suporte, toda a luz que você dá no fim do túnel pra gente. É muito bom. Obrigada. Um beijo. Fica com Deus. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.